Hoje a gente vai examinar um pouco mais a fundo a filosofia de investimento do Luiz Barsi. Isso aí. Um nome bem conhecido, né? Um dos maiores investidores pessoa física aqui no Brasil. Exato. E a ideia é entender melhor os princípios por trás da estratégia dele, que é muito focada em dividendos. Vamos usar informações públicas, claro, e até uma simulação que fizemos. Isso. Vamos olhar os critérios que ele parece usar, os setores que ele prefere e simular um pouco o que poderia ter acontecido com uma carteira baseada em algumas empresas que são, assim, frequentemente associadas a ele. Legal. Para dar um contexto rápido, né? O Barsi tem uma história bem interessante. Veio de origens humildes e construiu um patrimônio bilionário na bolsa. É verdade. E o que chama atenção, pelo que a gente vê nos estudos, é a disciplina, a constância nos aportes. Sim, mesmo começando com valores que hoje seriam, sei lá, uns R$ 500 por mês, ali por volta dos 30 anos de idade. Ele sempre cita também um livro, né? O Faça Fortunas com Ações. Do Décio Bazin. Uma referência bem importante para entender a base do método dele. Ajuda a entender o foco no dividendo. E falando em método, tem aquele acrônimo famoso, o BEST. Isso, BEST. Bancos, energia, seguros, saneamento e telecomunicações. São setores que, historicamente, têm receitas mais estáveis, mais O previsíveis. que leva a um potencial maior de distribuir dividendos, certo? Exatamente. E isso casa com a ideia do preço teto, que o Bazin também falava muito. Basicamente, é o preço máximo que ele se dispunha a pagar por uma ação para ter uma expectativa de receber pelo menos 6% ao ano em dividendos. Faz sentido buscar essa rentabilidade mínima no dividendo. E além dos setores, como é que ele avalia as empresas em si? Parece que tem os pilares, né? Tem sim. Pelas informações disponíveis, são três pontos principais. O primeiro é a perenidade e a sustentabilidade do negócio. Ele busca empresas que vendem produtos ou serviços que vão durar muito tempo. Que não vão sumir amanhã, né? Exato. E, se possível, empresas verticalizadas, que controlam várias etapas da produção. A Klabin é um exemplo que ele costuma dar. Controla desde a floresta até o papelão. Entendi. Negócios sólidos de longo prazo. Qual seria o segundo ponto? O segundo é ficar de olho na posição dos controladores. Quer dizer, observar se os donos da empresa, o pessoal que manda mesmo, está comprando mais ações ou está vendendo. Ah, isso é interessante. Se estão comprando é um bom sinal, imagino. Confiança no futuro. Exatamente. Pode ser um sinal de alerta, né? Talvez eles saibam de algo. E o terceiro pilar, imagino, tem a ver diretamente com os dividendos. Sim, é o compromisso de pagamento de dividendos. Não adianta só estar num setor bom. A empresa precisa ter um histórico de pagar e uma estrutura que favoreça isso. Tipo, sei lá, a Petrobras, que o governo, como controlador, sempre teve interesse nos dividendos. Ou o Santander, que o controlador estrangeiro. Esses são bons exemplos. Empresas onde a distribuição de lucros é parte importante da política, sabe? Entendi. Bom, e para ver isso na prática, vocês fizeram uma simulação, né? Como foi isso? Pegamos um período de janeiro de 2019 até julho de 2025. Simulamos um investimento inicial de R$ 100.000 em 6 empresas que são frequentemente associadas ao Barsi. Unipar, Unip6, Transmissão Paulista, que hoje é ISA-CETEP, Klabin, KLBN11, CEMIG, CMG4, Taesa, TAE11 e Banco do Brasil, BBAS3. 6 empresas. 100 mil em cada. Um total de R$ 600.000 investidos, então. Isso, 600 mil. E aí olhamos dois cenários. Primeiro, só a valorização das ações. E como ficou nesse primeiro cenário? Só com a valorização, o patrimônio final teria ido para R$ 917.737. Isso dá uma taxa de crescimento anual composta, ou CAGR, de 8,87%. 8,87% ao ano. É um bom retorno, né? Mas talvez não seja o número espetacular que às vezes se associa à estratégia de dividendos. Pois é, mas aí vem o segundo cenário, incluindo os dividendos recebidos no período. Ah, agora sim. O que acontece quando entram os dividendos na conta? Aí a coisa muda bastante, sabe? Nesse mesmo período, essa carteira simulada teria pago mais ou menos R$ 448.000 em dividendos e juros sobre capital próprio. Quase meio milhão só em proventos. Exato. Somando isso ao valor final das ações, o patrimônio total pularia para R$ 1.365.737. Nossa, e o KGR? O QGR sobe para 17,89% ao ano. Uau, quase 18% ao ano.
É aqui que fica realmente interessante, né? A diferença é brutal. É muito grande. Mostra o poder dos dividendos no longo prazo. E vale lembrar que esses 448 mil na simulação foram recebidos, mas não reinvestidos, certo? Se fossem reaplicados. O resultado seria ainda melhor. É o efeito bola de neve. A gente vê em estudos por aí, por exemplo, com a Taesa. No período que a gente analisou sem reinvestir, deu uns 43% de retorno total. Com reinvestimento, pularia para 159%. Impressionante. Mas isso também levanta uma questão, né? Sobre usar essa estratégia para viver de renda, para aposentadoria. Exatamente. Porque quando a gente olha os dividendos mensais dessa carteira na simulação, a variação é enorme. Teve mês que entrou quase 14 mil reais, mas teve mês que entrou 700 reais e alguns meses que não entrou nada. Ah, então não é aquela renda certinha, previsível, todo mês, como um aluguel, por exemplo? De jeito nenhum. Para viver disso com tranquilidade, ou a pessoa tem um patrimônio gigantesco, como o Barsi, que aí essas flutuações se diluem, ou precisa de uma estratégia mais equilibrada. Tipo o quê? Bom, o próprio Décio Bazin dizem que mais para o final da vida começou a colocar parte do dinheiro em fundos imobiliários, os FIIs. Ah, fiz, porque eles distribuem rendimentos com mais frequência, né? E tem a regra, né? São obrigados, por lei, a distribuir 95% do lucro do semestre. Isso tende a gerar um fluxo de caixa mais constante, mais previsível. Então, para a maioria das pessoas, talvez o ideal seja diversificar. Não apostar tudo só em ações e dividendos no Brasil. Parece ser o mais prudente para quem busca renda passiva, sim. Combinar talvez ações de dividendos aqui, um pouco de ações no exterior para diversificar moeda e risco, FIIs para gerar um fluxo mais estável, montar um mix. Entendido. Então, resumindo o que a gente viu, a estratégia associada ao Barsi, focada em dividendos longo prazo, setores perenes, ela mostra, sim, resultados bem expressivos na simulação, principalmente por causa dos proventos. Sem dúvida. Mas, para usar isso para viver de renda, é preciso ter atenção com a volatilidade dos pagamentos. A diversificação acaba sendo importante para a maioria. E só para ilustrar a análise de preço dele, teve aquela vez que ele comentou publicamente sobre a Klabin abaixo de R$ 4, né? Vendo como oportunidade. Sim, ele já fez comentários assim. Mas é importante sempre lembrar, isso reflete a análise dele, naquele momento. Não é, de forma alguma, uma recomendação para ninguém sair comprando. Com certeza. É só um exemplo do raciocínio. Bom, para a gente fechar, qual seria aquela reflexão final? Olha, fica uma questão para pensar. Num mundo que muda tão rápido, com tanta tecnologia nova, mudanças econômicas, será que se prender só aos setores tradicionalmente perenes, como os do Best, ainda é a maior garantia de segurança no longo prazo? Ou será que a capacidade da empresa de se adaptar, de inovar, não se tornou tão ou mais valiosa que a perenidade histórica do setor em si? Boa pergunta. Adaptabilidade versus perenidade tradicional. Fica aí para a gente pensar. E para quem nos acompanha, fica a pergunta também. O que pesa mais para você hoje na hora de analisar uma ação? É a perenidade do setor, atitude dos controladores ou histórico de dividendos? Deixa um comentário para a gente. Ou, se tiver outra ideia, pode sugerir um tema para a nossa próxima análise. E não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações para receber mais análises como esta. E, claro, o nosso aviso de sempre. Esse estudo não constitui nenhum serviço de análise ou recomendação. Este é um mercado de renda variável, bolsa de valores, onde o risco é inerente. Toda e qualquer decisão de investimento é de responsabilidade exclusiva de cada investidor. Um abraço e até a próxima.